Isso fala devendo abranger mais de 800 mil pessoas. O primeiro caso de morte por cólera foi registrado na cidade da Beira, local onde já se previa que iria registrar muitos casos, devido aos problemas de saneamento do meio, com muitos bairros suburbanos alagados, depois da chuva que acompanhou o ciclone Idai. Este óbito registramos aqui na cidade da Beira, é um óbito, é uma morte resultante da cólera. E quero aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção mais uma vez à população, porque este caso chegou no centro de tratamento da cólera, é muito grave, como já tínhamos anunciado anteriormente. O doente com cólera perde água pela boca, perde água pelas fezes e muito rapidamente agrava a sua situação de saúde. Daí a necessidade de lançarmos este apelo muito forte para que as pessoas imediatamente ocorram aos hospitais logo que tiverem sinais de vômito ou de diarreia. O número de novos casos também tende a crescer, sendo que em 2 dias, contando a partir do dia 29 de março, houve um total de 517 em toda a província de Sofala. Os próximos dias serão críticos, mas as autoridades de saúde esperam reduzir o impacto com o início na quarta-feira da campanha de administração da vacina contra a cólera nos distritos da cidade da Beira, Dondo, Buzi e Nhamatanda. Nós esta semana vamos iniciar uma campanha de vacinação contra a cólera, que é para ajudar-nos no controle do surto de cólera que já deu início. Na cidade da Beira, espera-se administrar a vacina a toda a população e nos outros distritos a prioridade será para os grupos considerados de alto risco, esperando-se abranger 880 mil pessoas com idade a partir de 1 ano. Ilesh Jani explica a importância dessa vacina. É uma vacina de toma oral. Nós vamos fazer uma campanha de dose única devido às circunstâncias de emergência que temos e após a toma da vacina, as pessoas que tomam a vacina precisam de aproximadamente 1 semana para desenvolver imunidade. Esta imunidade desta vacina é muito boa, ela desenvolve uma imunidade ao nível, portanto, do sistema gastrointestinal da pessoa, né, que é por onde entra o víbrio cólera. Portanto, as pessoas ficam protegidas após 1 semana de ter tomado a vacina e aquilo que nós sabemos é que esta vacina ela é eficaz em proteger pessoas contra a cólera no nível de eficácia acima de 80% quando medida a eficácia aos 3 meses. Trata-se de uma vacina disponibilizada por um comitê da Organização Mundial da Saúde e que já foi usado em surtos anteriores em Moçambique, sendo que a primeira vez foi em 2003. Beira conta com um hospital móvel dotado de todos os serviços vitais, entre eles de urgência, laboratório, serviços de internamento e bloco operatório. O ciclone Idai, que há cerca de 2 semanas arrasou a cidade da Beira, não poupou as unidades de saúde. O Hospital Central da Beira, que é de referência, sofreu elevados danos que afetaram grandemente a sua capacidade de atendimento. Para fazer face a isso, países amigos de Moçambique implantaram um hospital móvel. Apesar de estar montado numa tenda e poder ser movimentado a qualquer momento, este hospital é considerado do primeiro mundo. Esta infraestrutura é uma resposta ao problema que tivemos e temos um hospital que vai funcionar com todos os serviços fundamentais para um hospital e temos capacidade para responder àquilo que são os serviços de urgência para a cidade da Beira. Irão garantir o funcionamento deste hospital 30 profissionais de saúde, sendo 20 estrangeiros, na sua maioria italianos, e 10 moçambicanos. Esta equipa irá trabalhar com a nossa equipa moçambicana. Como sabe, um dos aspectos extremamente importantes é a questão da sustentabilidade desta infraestrutura e temos de dar continuidade. Aí que as nossas equipas de diferentes áreas estão integradas nas equipas dos parceiros que estão aqui a implementar este projeto. A
A entrada em funcionamento deste hospital foi testemunhada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, que ficou entusiasmado com esta infraestrutura e agradeceu o apoio dos parceiros internacionais. Pela solidariedade para conosco e por esse gesto de apoio para sairmos primeiro da emergência, e este tipo de intervenção mostra a vontade também de se juntar a nós no exercício da reconstrução. Há esta unidade demonstrativa, ao que nos foi partilhado pelas autoridades nossas e dos parceiros, é que tem mais 17 unidades, serão num total 17 unidades a serem instaladas em vários locais. Isto vai permitir que nós possamos dar um salto qualitativo muito grande no atendimento aos nossos concidadãos em qualquer parte do território nacional. É um modelo que está a entrar pela primeira vez, vai ser um ensaio, vai ser piloto. O Hospital Central de Quelimane destacou médicos para assistir doentes no maior centro de acomodação de Niquadala, onde estão alojadas 470 famílias. Malária e tosse são as principais doenças que os médicos viram com preocupação. Para responder no atendimento dos doentes com problemas de tosse, malária, entre outras infecções, o Hospital Central de Quelimane destacou equipas médicas de 5 especialidades, nomeadamente medicina interna, obstetrícia, pediatria, nutrição e urologia, para atenderem doentes no centro de acomodação de Namitangorine. O quadro mais frequente que estamos a encontrar é de doenças respiratórias, do trato respiratório alto, portanto, infecções respiratórias. Há muita criança com tosse, incluindo adultos também. Isso é condicionado pelas condições da acomodação. Encontramos também, se estamos a fazer testes de malária, encontramos muitas crianças, adultos com teste de malária positivo, com alguns sintomas de febre, dores de cabeça. Estamos a dar o devido tratamento. Não encontramos nenhum caso de diarreia, mas encontramos casos de cólicas abdominais, dores de cabeça, entre outras patologias. Enquanto isso, o governo distrital de Niquadala está empenhado em disponibilizar terrenos para alocar as famílias aqui acomodadas. Aqui em Namitangorine, nós temos 470 famílias. Essas 470 famílias têm talhões a ser parcelados. No momento já parcelamos 258 talhões e as famílias ocuparam esses talhões. Faltam-nos fazer o parcelamento do número de famílias que restam. No centro de acomodação de Namitangorine continuam a chegar apoios para as famílias. 2 semanas depois do ciclone Idai, as aulas estão interrompidas em Dombe. As autoridades começaram a evacuar as famílias que estão alojadas nas escolas para locais de reassentamento, com vista ao reinício das aulas esta segunda-feira. A escola secundária de Dombe é apenas uma das várias que acolhem famílias cujas casas desabaram em consequência do ciclone Idai e das cheias. Apesar de reconhecer que as pessoas ocuparam as salas de aula por razões alheias à sua vontade, Teresa Jacob, aluna desta escola, quer ver respeitado este lema, aliás, um direito. Estamos a ficar 2 semanas sem estudar, estamos tristes, já estamos com saudade também de vir na escola, estamos a perder muitas coisas. Aulas, estamos a perder provas, cheio de coisas, já estamos tristes. Uma tristeza que pode chegar ao fim, porque as autoridades locais já começaram a informar as famílias que devem reerguer as suas casas na zona de reassentamento que está a ser aberta. Em Dombe, segunda-feira, todo o sítio onde tivemos esses problemas de cheia e ciclone, devemos iniciar aulas. Também para poder fornecer alimento em família, na tua casa, no teu talhão. Aliás, algumas pessoas que receberam da Cruz Vermelha tendas e utensílios domésticos já começaram a construir os seus locais de abrigo. Mas a grande preocupação é a falta de comida. Lá na escola secundária tinham toda a comida. Comíamos sempre mata-bicho, almoço, mas quem dava é a missão. Mas agora que nos levou o governo, estamos a sofrer a fome agora.
Criança que está sofrendo com fome, criança pequena, não tem de comer até essa hora. Onde dormiu a fome, até agora não há comida. Então, vão sofrer. Então, lá na zona lá, o pai zarasca pouco, ele compra pão, da criança come. Estamos sofrendo aqui, não estão a conseguir nada, porque o governo disse que vou te ajudar com a comida agora, desde ontem quase, até agora, ainda não comeu nada. Quisemos saber do ponto focal do INGC sobre a falta de comida nos locais de reassentamento, mas este remeteu-nos ao seu superior, que na ocasião não estava no local. A missão de Dombe, que cuida de crianças órfãos e vulneráveis e dedica-se à recuperação de toxicodependentes, foi severamente afetada pelo ciclone Idai. Carlitos Cadan traz histórias de devastação naquela missão que tenta reerguer-se. As águas desastrosas do passado dia 14 de março inundaram por completo este centro de reabilitação de toxicodependentes que acabaram sendo evacuados para o centro de saúde local. Os estragos não pararam por aí, de acordo com o responsável da missão, que diz que o que levou anos a ser construído desapareceu num curto espaço de tempo. Da grande enchente, tínhamos mais de 30 jovens aqui conosco para se recuperar de droga e álcool. As águas chegaram tão depressa, que atingiram todas as nossas plantações e principalmente nossa criação. Tínhamos aqui mais de 50 porcos, mais de 60 cabritos, mais de 200 galinhas e não conseguimos salvar nada nessa hora porque foi tão rápido. Os jovens até tentaram, mas quando chegaram no estábulo, no chiqueiro e no galinheiro, a água já estava quase cobrindo eles, não conseguiram salvar nada, né? Depois, o pior de tudo foi no dia seguinte, quando as águas baixaram, 2 dias depois, os animais todos enterrados no lodo, todos enterrados no barro e as pessoas famintas que já tinham perdido tudo, vinham aqui, arrancavam os cabritos debaixo do barro, procuravam os porcos perdidos por aí no mato, as galinhas para se alimentar. Foi uma coisa muito triste. Hildo Fopa diz que já viu água da chuva, mas tanta água que arrasta consigo um trator, não. Nunca na minha vida, nunca imaginava, nem só se via isso através dos veículos de vocês, veículos de televisão, que se via enchentes aqui e problemas ali, mas foi uma coisa incrível que amedrontou todo mundo e isso vai ficar na nossa memória para o resto da vida. A missão de Dombe procura refazer-se dos estragos causados e retomar as suas atividades, uma tarefa que não se afigura fácil. Os moçambicanos já contribuíram com produtos e dinheiro em mais de 36 milhões de dólares para apoiar as vítimas do ciclone Idai e cheias no centro do país. A ajuda internacional ascende a 45 mil toneladas de produtos diversos. A STV foi hoje ver como é que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades gera esses apoios. São milhares de toneladas de produtos diversos que todos os dias chegam aqui ao Aeroporto Internacional da Beira. E hoje decidimos acompanhar como é que é feita a gestão destes produtos, como é que eles saem daqui do aeroporto, onde são armazenados e de lá como é que chegam aos destinatários. De pequeno ao maior avião de carga aterram quase todos os dias na Beira a levar ajuda humanitária, pelo que a gestão inicia mesmo no aeroporto ou no Porto da Beira. São descarregados cá na pista, onde posteriormente é feito todo o registro da carga que está a ser descarregada. Também é processado aquilo que são os desembaraços aduaneiros. Esta carga depois recebe também aquilo que são os códigos de registro. Os produtos seguem de caminhões para o armazém. Geralmente cada caminhão leva 2 polícias para garantir a segurança do mesmo. Uma vez no armazém, a verificação do que é transportado. Depois desta conferência e a entrada dos produtos no armazém, os documentos entram para um sistema de arquivo e controle da equipe logística posicionada cá no armazém. E a gestão do estoque de produtos é feita por uma empresa privada contratada para o efeito. Verificamos o detalhe, a conferência física na presença do motorista ou da entidade doadora. E aí fechamos o processo e o caminhão sai. Internamente também temos um controle diário de todas as movimentações que entram aqui e a qualquer momento temos dados atualizados no computador. Podemos dar hoje quanto que temos no armazém, de que doadores, qual é a quantidade de feijão, milho, arroz, óleo que está aqui neste armazém. E mediante uma requisição feita pelo INGC para a saída de mercadoria que nós fazemos a entrega.
E é deste armazém que os produtos são enviados para os centros de acolhimento, quer por via terrestre, assim como aérea. Dentro dos centros existe um registro daquilo que são as pessoas que precisam de serem assistidas, quais são as necessidades que existem nos centros em termos de bens alimentares e não alimentares, e mediante aquilo que é a disponibilidade cá no armazém, esses bens são canalizados a estes centros. No armazém, a nossa equipa cruzou com um grupo de voluntários unidos pela Beira, que conseguiu angariar mais de 32 contentores em produtos diversos, tem igualmente monitorado o processo de distribuição, a levantar alguns produtos para entregar nos centros de acolhimento. Já levaram? Não ainda. Mas tinham arriscado naquele dia, então vão levar hoje. Sim. Pode levar 100 mantas. São 80. 100 mantas. Sim, são 80. Não está escrito, não tem quantidade. Aqui não tem quantidade. Mas é melhor você escrever. Todos os processos que a Unidos pela Beira seguiu conjuntamente com a ONGC, não notamos nenhum tipo de atos intransparentes, antes pelo contrário. Aliás, esta questão da monitoria, esta questão do convite ao acompanhamento foi feito pelo próprio ONGC, foi uma iniciativa do ONGC. Pelo que o grupo viu nos vários centros, acusa os líderes comunitários e secretários dos bairros como sendo o elo mais fraco no processo de canalização da ajuda. Muitas vezes o atraso na entrega dos produtos é imputável àquela organização local, contrariamente do que se pode pensar. Neste centro de acolhimento, acompanhamos a distribuição de kits de produtos alimentares, uma cesta básica para pelo menos uma semana. Cozinhamos em comum. Só que outros comem, outros não comem. Agora, isso que nós recebemos, acho que vai dar para o quê? Para nós. Este é o primeiro kit, mas tem outros que já receberam primeiros kits, já receberam os segundos kits, esses são terceiros kits, já receberam. E eu, por mim, é o primeiro kit eu a receber. E como tem estado a fazer para comer? Para comer é guerra, só estar na bicha, se não estás aí perto, estás a perder. Encontramos igualmente este grupo de amigos residentes na Beira que foi doar diretamente roupa e utensílios às vítimas das cheias. Uma média diária de 250 novos casos de cólera foram registrados nas últimas 48 horas na província de Sofala. Os números das vítimas da doença, do ciclone e das inundações mostram um cenário dramático. Depois do ciclone e as inundações, a preocupação agora é também a saúde. Dados do Ministério da Saúde indicam que até a tarde deste domingo tinham sido registrados mais de 500 casos de cólera e mais de 500 casos de doenças diarreicas. Há mais de 250 casos de malária e cerca de 500 casos de febre só na província de Sofala, a mais afetada pelo desastre. Os dados são referentes a doentes que deram entrada em hospitais da cidade da Beira, do distrito de Dondo e no Hospital Rural de Nhamatanda. As autoridades confirmaram até agora a morte de uma pessoa vítima de cólera na Beira. 7 centros de tratamento de diarreias estão em funcionamento em Sofala, assim como 10 hospitais de campanha na cidade da Beira, distrito de Nhamatanda, Dondo e Buzi. E porque há risco de os problemas de saúde afetarem mais pessoas, as autoridades estão a colher amostras de fontes de água em bairros que tenham apresentado casos de cólera, assim como saneamento, educação e distribuição de água potável. Enquanto o número de pessoas com complicações de saúde aumenta, já há um cenário um pouco mais claro em relação às pessoas diretamente afetadas pelo ciclone e pelas inundações. As contagens apontam agora para mais de 400 de vítimas mortais, numa altura em que as operações de busca e salvamento já estão encerradas. Há, de acordo com os números, mais de 800 mil pessoas afetadas pelo ciclone Idai, o correspondente a mais de 160 mil famílias. Entretanto, dados de organizações internacionais indicam que mais de 1,8 milhão de pessoas precisam de assistência humanitária. O Idai também foi devastador em várias áreas, uma das quais a educação, onde contam-se até agora mais de 3 mil salas de aulas destruídas,
o que afetou a mais de 150 mil alunos. As aulas já retomaram, mas em cenário de muitas dificuldades. O IDAI também afetou o setor da saúde. O número de unidades sanitárias destruídas, de acordo com a contagem até agora, aponta para cima de 50 hospitais. Na agricultura, existem mais de 600 mil hectares de culturas diversas perdidas devido a inundações. No que a assistência humanitária diz respeito, existem até o momento acima de 150 centros de acomodação onde estão salvas mais de 140 mil pessoas. Nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Destas pessoas que estão nos centros de acomodação, mais de 7 mil estão em situação de vulnerabilidade. Dos centros de acomodação até aqui existentes, a maioria e com o maior número de pessoas salvas está na província de Sofala. São 116 centros, com 109.702 pessoas salvas. Na província de Manica, existem 21 centros de acomodação, onde vivem 14.047 pessoas. Já na Zambésia, foram criados 13 centros de acomodação que albergam 13.203 pessoas. E em Tete, existem 5 centros de acomodação com 2.655 pessoas. No terreno, de acordo com dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, estão 945 especialistas humanitários. Para as operações de busca e salvamento, agora encerradas, e para a disponibilização de ajuda humanitária às vítimas, foram alocados 22 helicópteros, 42 barcos, 25 aviões, 3 fragatas, 15 caminhões, 30 telefones satélite e 17 drones que fazem o mapeamento dos distritos afetados. Atualmente, além da assistência humanitária aos afetados, está em curso uma avaliação exaustiva das necessidades de assistência e danos, bem como a reposição de emergência de serviços sociais básicos, tais como água, energia, comunicação e estradas. As autoridades estão ainda a identificar terrenos para o reassentamento definitivo da população. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, recebeu mensagens de solidariedade provenientes de diversas partes do mundo na sequência do impacto do ciclone Idai no centro do país. A mensagem enviada ao chefe do Estado, o rei Filipe VI e a rainha Letícia da Espanha manifestaram o mais profundo sentimento de pesar pelo desastre humanitário que assolou o país. Queremos expressar o nosso apoio e solidariedade com as famílias dos falecidos, na esperança de que encontrem consolo a tanto sofrimento, juntamente com os nossos melhores desejos para a pronta e completa recuperação das zonas afetadas. Lê-se na mensagem enviada da Espanha. As mensagens vieram também do rei da Noruega, Harald V, do presidente da República Popular da China, Xi Jinping, do presidente da República da Coreia, Moon Jae-in, e do príncipe Aga Khan. Mensagens de pesar e de encorajamento foram enviadas também por dirigentes de instituições, como é o caso da Confederação Africana de Futebol, que manifestou, em nome da família do futebol africano, tristeza e profunda consideração em relação à tragédia que se está a viver no país. O diretor executivo da petrolífera multinacional Eni, Cláudio Del Caz, também manifestou a sua solidariedade ao presidente Nunes, ao governo moçambicano e a todos os trabalhadores envolvidos nas operações de resgate das vítimas do desastre humanitário. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O arcebispo da Beira, Dom Cláudio da Lazoana, disse que o ciclone Idai deve servir de catalisador para os moçambicanos repensarem no tipo de infraestruturas que devem erguer daqui em diante. Foi com certeza um acontecimento traumatizante, inesperado, e ninguém pensava de tal envergadura e que deixasse estes rastros de destruição e de tristeza. É como chorar por um filho que morreu, mas não podemos parar no luto, temos que olhar para frente.
Talvez este acontecimento possa ser uma sacudida à nossa sociedade, às nossas famílias, para ver que é preciso construir algo de novo e talvez melhor. Então, este acontecimento, que é com certeza uma tristeza, uma calamidade, pode até ser um estímulo para o crescimento. O arcebispo da Beira falava esta tarde naquela urbe onde indicou que a sua igreja tem estado empenhada no apoio às vítimas e quer ver a assistência humanitária chegar aos afetados que se encontram nas suas residências. Esta manhã fizemos um encontro com um grupo que chamamos de ativistas da caridade para fazer um levantamento nos bairros. Muita gente foi para os centros de acomodação, mas muita gente ficou em casa, nos bairros, e estas não estão a receber ajudas, porque as ajudas destas agências vão para os centros de acomodação, onde há algo organizado, algo que se pode contar. Então nós estamos a levar à frente um trabalho de levantamento da situação, dos casos mais difíceis, e tentar atender por meio da Caritas, de um lado. Neste domingo, a igreja na Beira irá dedicar as suas orações às cerca de 500 pessoas que morreram vítimas de ciclone Idai e inundações na região centro do país. As igrejas estão no terreno para garantir apoio espiritual às famílias que foram afetadas pelo ciclone Idai. Como forma de aliviar a dor, o sofrimento e o desespero das famílias vítimas do ciclone Idai, diversas congregações religiosas concentram-se em orações de consolo e conforto às famílias nas zonas afetadas. Dom Carlos Massinho, bispo da Igreja Anglicana, avançou que irá deslocar-se esta segunda-feira às zonas afetadas na companhia do líder da Igreja a nível da África Austral, com o objetivo de confortar espiritualmente e emocionalmente as vítimas. Primeiro, os líderes religiosos devem estar bem próximos dos seus rebanhos. Devem promover momentos de oração, uma oração que conforta, que encoraja, uma oração baseada mesmo na Bíblia, porque a Bíblia anuncia tais coisas. Mesma missão está a desempenhar o Conselho Cristão de Moçambique, mobilizando as igrejas locais a realizarem funerais das vítimas mortais. Através daqueles que estão lá, nós entramos em coordenação e partilhamos a palavra de Deus para todos aqueles que perderam seus familiares, e entramos em consolação, orações, e também orientamos que a igreja lá possa realizar os funerais sem precisar que esses pertençam sejam membros dessas igrejas. Então, numa situação destas, Deus quer consolar a todos. O Conselho Cristão de Moçambique, que congrega cerca de 25 igrejas, está neste momento a fazer o levantamento do número de igrejas destruídas pela intempérie. Enquanto isso, vai angariando donativos dos crentes para ajudar as vítimas do ciclone. O jogo de solidariedade entre equipas femininas do Sporting e Benfica de Portugal resultou em mais de 2.700.000 meticais, valor a ser canalizado para ajudar as vítimas do ciclone Idai. Lição de solidariedade dada pelos portugueses, desde os mais novos aos mais velhos. A Tribuna de Honra do Estado do Restelo, em Lisboa, contou, dentre várias figuras, com a presença do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Semango Júnior, que foi acompanhar a partida da solidariedade. Antes do arranque do jogo e ainda fora do recinto, ouviram-se palavras de apreço para com as vítimas do ciclone Idai e das enxurradas na zona centro. Porque estamos a ajudar aquelas pessoas, porque se nos acontecesse a nós, também gostaríamos que nos ajudassem. É muito bom. Sim, senhor, eu achava que sim, que fosse sempre assim, todos amigos. Foi o primeiro derby de sempre entre Sporting e Benfica em futebol feminino e jogava-se pelas vítimas da catástrofe que deixou luto e um rastro de destruição.
Os números foram também históricos. Estiveram no estádio de Restelo cerca de 15.204 espectadores, superando o anterior recorde em jogos femininos em Portugal, que era de 12.203 assistentes. Também, pela primeira vez nas bancadas, gritou-se Moçambique em solo europeu, a sinal de apreço e solidariedade para com as vítimas do Idai, que muito recentemente causou inúmeras vítimas humanas e desalojou milhares no nosso país. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos espectadores. Ao estadista português juntaram-se figuras ligadas aos dois clubes e da Federação Portuguesa de Futebol, organizadora da partida. Não menos importante estava a disputa do troféu Vicente Lucas, antigo internacional português, nascido em Moçambique, a figura incontornável da história do clube de futebol Os Belenenses. Aliás, vai daí a escolha do estádio de Restelo para a realização do jogo. No fim, a organização conseguiu angariar mais de 38 mil euros, o equivalente a mais de 2.700.000 meticais. Nas 4 linhas, o Sporting venceu o Benfica por 1-0. Marcelo Rebelo de Sousa felicitou a organização do jogo e voltou a reafirmar o apoio do seu país a Moçambique. Muito bem disputado, oportunidades para os dois lados, 2, 3, e sobretudo aquilo que eu nunca tinha ouvido cantar num estádio, a começar nos miúdos e depois nos graúdos, que é dizer Sporting, Benfica, Sporting, Benfica, Sporting, Benfica. E depois Moçambique, Moçambique, Moçambique. É de louvar iniciativas como esta. Foi excepcional. A Federação está de parabéns. Aqui vamos assistir agora à entrega à Cruz Vermelha, que também está de parabéns. As duas equipas, os dois clubes estão de parabéns. E Moçambique está, sobretudo, aqui de parabéns por ter um apoio solidário do povo português. Além desta iniciativa, há outros clubes e organizações portuguesas que tencionam apoiar ou já apoiaram as vítimas do ciclone Idai. O partido Frelimo incentiva a população da província de Sofala que depois do ciclone e inundações decidiu, por iniciativa própria, recomeçar as suas vidas sem esperar por apoio. Apesar desta situação, a população tem clareza de que o Idai passou, as chuvas passaram, mas a vida continua, lamentando a morte de mais de 400 pessoas. Agora o que temos de fazer é envolver-me no trabalho de reconstrução, no sentido de retomarmos a nossa vida normal. Ficamos encorajados a constatar que, no meio de muitas pessoas que estão a sofrer, parte dessas pessoas que foram também afetadas pelo ciclone estão envolvidos no trabalho de apoio a outras pessoas. O secretário-geral da Frelimo falava à imprensa no distrito de Nhamatanda, em Sofala, depois de ter mantido contato direto com a população afetada pelo ciclone na cidade da Beira e inundações nos distritos de Buzi e Nhamatanda, numa visita que tinha como objetivo solidarizar-se com as vítimas. Para ele, o espírito de entreajuda mostra que o sentido de solidariedade cresceu bastante. No contacto que manteve com os afetados, Roque Silva foi lançando apelos para que a população regresse para as suas zonas de origem, desde que sejam seguras, ou se dirijam para as zonas de reassentamento. Porque viver no centro da acomodação é uma questão transitória, mas as pessoas precisam de ter o seu talhão próprio, que é para recomeçar a vida. Foi muito impressionante ver a forma como as pessoas reagiam sempre que nós falássemos disso, o que significa que a população que está nos centros de acomodação está determinada a regressar para as zonas de origem onde há segurança, mas também estão preparados para receber novos talhões para recomeçar a vida. O secretário-geral da Frelimo terminou exortando para o contínuo apoio às vítimas dos dois fenómenos naturais. O Roque Silva seguiu depois para as províncias de Manica e Teto, com o objetivo de solidarizar-se igualmente com os afetados. Seguimos com outras notícias. Em Cabo Delgado, a Frelimo mobiliza a população para o recenseamento eleitoral que inicia 15 de abril próximo. A informação foi avançada pelo chefe da Brigada Central de Assistência à Província, Eduardo Mulembe. Cerca de 4 anos depois, Eduardo Mulembe voltou a Cabo Delgado para reocupar o cargo de chefe da Brigada Central da Frelimo de Assistência à Província. Depois de ser recebido pelos membros e simpatizantes do partido, Mulembe concedeu uma conferência de imprensa onde, sem entrar em detalhes, anunciou um plano para as eleições de 15 de outubro próximo. E para isso, uma das grandes missões agora nesta deslocação é efetivamente preparar-nos para começarmos a mobilização das populações, dos militantes, para o recenseamento, que é o primeiro passo para a nossa participação nas eleições próximas de 15 de outubro.
Quanto mais gente, melhor, porque provavelmente possamos ter mais assentos. Para garantir a vitória da Frelimo em Cabo Delgado, Eduardo Mulembo veio testemunhar a criação de gabinetes de eleições que devem ser ajustados à última estratégia do partido. Reorganização porque a direção do partido decidiu emprestar uma nova roupagem àquilo que era a estrutura e funções dos gabinetes até a última vez das eleições autárquicas. Em Cabo Delgado, Eduardo Mulembo vai trabalhar no distrito de Balama, onde vai avaliar o nível de preparação dos membros e simpatizantes do partido para as próximas eleições gerais e, ao mesmo tempo, iniciar a campanha de mobilização da população para o recenseamento eleitoral que começa a 15 de abril próximo. 2 aviões da Companhia Linhas Aéreas de Moçambique encontram-se avariados desde sexta-feira, informou no início desta noite a empresa em comunicado. Devido ao problema, a LEM está a operar com algumas restrições, situação que levou a companhia aérea a cancelar e reprogramar alguns voos. Para minimizar o impacto, a companhia trouxe uma aeronave sul-africana para operar nas rotas afetadas. E com esta notícia, eu convido ao breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo, 35 de máxima, 23 de mínima, Xai-Xai, 32 de máxima, 21 de mínima, Inhambane, 31 de máxima, 23 de mínima. Para o centro do país, Beira, 31 de máxima, 23 de mínima, Quilimane, 31 de máxima, 20 de mínima, Chimoio, 28 de máxima, 17 de mínima, Tete, 35 de máxima, 22 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 30 de máxima, 22 de mínima, Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima, Lixinga, temos uma máxima, não temos temperatura máxima nem mínima para Lixinga. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, com a página internacional. 4 palestinianos morreram ontem durante confrontos com as forças israelitas na faixa de Gaza. Esta é a segunda vez que os palestinianos fazem uma grande marcha de retorno às terras ocupadas por Israel desde 1948. Voltou a crescer a tensão entre Israel e Palestina. No sábado, houve confrontos nas celebrações do primeiro aniversário da Grande Marcha ao Retorno dos Palestinianos às terras ocupadas por Israel. O exército israelita bombardeou este domingo posições do movimento Hamas na faixa de Gaza, em resposta aos supostos lançamentos de projéteis em direção a Israel pelas milícias palestinianas. No sábado, 4 jovens palestinianos morreram atingidos por disparos do exército israelita. Os protestos da Grande Marcha do Retorno começaram no ano passado, a 30 de março. Desde então, pelo menos 258 palestinianos já foram mortos e cerca de 800 ficaram feridos. Os palestinianos exigem o direito de regressar à terra de onde foram expulsos a quando da criação do Estado de Israel em 1948. 2 adolescentes e um adulto africano foram formalmente acusados pelo governo de Malta de terem sequestrado o navio que queria devolver migrantes para a Líbia. Os 2 adolescentes e um adulto migrantes que haviam sido detidos por terem sequestrado o navio cisterna que resgatou 108 migrantes foram este sábado formalmente acusados pelas autoridades maltesas. Os 3 migrantes, provenientes da Costa do Marfim e da Guiné, teriam cometido o ato para impedir que fossem devolvidos aos centros da Líbia, de onde fugiram. O Tribunal de Valeta acusou os migrantes de sequestro e intimidação, atos considerados como crimes terroristas na legislação de Malta. De recordar que o número de migrantes resgatados no Mediterrâneo tem registrado uma queda drástica.
De mais de 1 milhão em 2015, o número caiu para 140 mil em 2018, segundo a ONU. E na página desportiva, o Ferroviário de Maputo venceu este sábado a Universidade Pedagógica por 80-47, em jogo inserido na 6ª jornada da Engine Maputo Basket. Depois do equilíbrio verificado na primeira parte, com o parcial de 29-25 a favor do Ferroviário de Maputo, os campeões nacionais viram-se obrigados a mudar a abordagem do jogo para levarem de vencida a Universidade Pedagógica. A segunda parte teve que ser excelente. O Ferroviário privilegiou lançamentos exteriores e foi um verdadeiro show de triplos. Stélio Rodrigues voltou a estar em destaque, ajudou a desbloquear o jogo do adversário, que nesta fase era bastante tático. Stanislas Lobelo foi o que deu cara à luta na UP, mas não evitou a derrota da sua equipa. O jogo terminou com 33 pontos de diferença, ou seja, 80-47 a favor do Ferroviário de Maputo. Foi um jogo positivo, damos parabéns e estamos aguerridos. Em todos os períodos, atingimos nossos objetivos, que era ganhar o jogo. Esse é algo que promete, na medida em que o grupo vai sincronizando, os elementos vão se encontrando e com mais treino e tentar assimilar aquilo que é o ritmo de jogos a este nível de campeonato, eu penso que a UP vai demonstrar uma outra prestação a nível de jogos. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.